confidenciou ao nosso amigo, Senhor, aquele semeador. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Ele vai compartilhar conosco, porque Ele conseguiu chegar aqui no meio de tantas adversidades. E ao semear, Senhor, nos ajude a pegar a semente e plantar. Nos ajude, Senhor, a ter essa semente em mãos para plantar hoje, durante a palavra. Não queremos plantar depois, queremos plantar hoje, em nome de Jesus. E que haja vida na semente, que haja vida em nossos corações, que haja vida saindo pela boca do nosso irmão Angel, em nome de Jesus. E as palmas louvam esse Deus. Graças e paz, amada igreja. Podemos assentar? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 22. Vamos avançar um pouquinho a arrumação. Eu peço a você que está aqui nessa noite, que está acompanhado do seu marido, da sua esposa, que você sente ao lado dele, por favor. Sente aí com o maridão, com a esposa, com os filhos. Já que estamos, se está brigado, aproveita para já vai sair daqui nessa noite acertado e resolvido em nome de Jesus. Família, que a família esteja junto. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: você que está sozinho, não se preocupe, que a palavra também vai ser para você. Amém. Eu tenho uma enorme dificuldade de pregar em cima de um tema específico, quando não tem pessoas só daquela situação. É que nem uma vez o pastor me chamou para pregar esse ano, né? No dia do pastor, no culto do pastor, no domingo à noite. Eu falei, pastor, pode ser um tema abrangente? Imagina eu chegar no domingo à noite numa igreja para 50 pessoas e pregar só sobre pastor, que só tem 4 pastores. Não dá, né? Não dá para deixar de outras pessoas assistindo sem se sentir incluída. A gente, quando está fazendo faculdade, a gente aprende muito isso, né? A função do professor, do palestrante, tem que incluir todo mundo. Então vai todo mundo ser edificado pela mensagem nessa noite, mas o foco é principalmente a família, que foi o tema que nos foi passado. E diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 12, 22 em diante diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Que Deus nos abençoe ao Deus da sua palavra. Amém? Amém. O contexto que Jesus usa para responder à acusação dos fariseus era algo bem conhecido na época. Por volta de 48 a 45 a.C., houve um imperador romano chamado Júlio César, que ele usava como lema dividir para conquistar. E é uma frase em latim que eu não vou me atrever a pronunciar porque eu sou péssimo, mas que traduzido melhor significaria divida e governe. E esse foi o lema utilizado por ele para expandir o Império Romano. A gente, quando estuda a história, a gente vai ver que os europeus também utilizaram isso com muita astúcia para governar as nações colonizadas. Cristóvão Colombo, quando chega, por exemplo, na América, em 1492, se imagina que ele chegou com 600 homens. E em pouco tempo, em alguns anos, décadas, o Império Azteca foi dizimado. E o Império Azteca contava com mais de 10 mil soldados. E você para e pergunta: como é que 600 homens dominam sobre 10 mil homens?
É claro que tem que ser levado em conta toda a artilharia, arma de fogo que os europeus tinham, que os índios não possuíam, mas havia um lema que eles utilizavam também muito bem, que era se aproveitar das divisões. As cidades que eram vizinhas dos astecas eram dominadas por eles, eram subjugadas e tinham que pagar impostos. Então o que os europeus fizeram? Olha só, vocês não estão cansados de pagar imposto para eles? Não. Vem com a gente, luta com a gente que a gente vai resolver isso. E depois de vencer os seus inimigos, eles também eram subjugados. No Brasil, por exemplo, os portugueses eles financiavam os índios que brigavam entre si, para que assim fosse mais fácil dominar o povo restante. Se você analisar minimamente a questão política no Brasil, você vai ver que é isso, que tanto o lado A quanto o lado B fazem muito bem. E quando você acompanhar o resultado das eleições, você vai ver que o presidente vai ser um só. Mas quando você olhar para a Câmara dos Deputados e para o Senado, você vai ver um Senado e um Congresso extremamente dividido. E você vai ver que tanto o lado A quanto o lado B vai eleger muitos dos seus representantes, porque dividir é sempre bom para quem está no poder. É muito mais fácil governar um povo dividido. E o diabo usa essa estratégia desde sempre. Dividir para governar. E é isso que o diabo tem feito com maestria na vida das famílias. Uma casa dividida, Jesus fala de um reino dividido. Mas ele também fala que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir, ou em algumas versões não pode permanecer de pé. É impossível, irmãos, que uma família dividida, que uma família onde cada um faz o que quer, onde cada um vai para um lado, permaneça. Lá na minha igreja, quando a gente vai em um grupo para orar, e às vezes também a gente vai lá no monte, e na reunião de oração da igreja também é incrível quando o pastor abre um espaço para pedidos de orações, 90% dos pedidos tem a ver com famílias. Com famílias destruídas, com famílias se destruindo. Os dados estão aí, é só você dar um Google que você vai ver que o número de divórcios dentro da igreja evangélica já está equiparado, já está igual ao número de divórcio de não crentes. O alto índice de pastores, de cantores e de crentes divorciados é praticamente a probabilidade de você encontrar alguém ser divorciado na igreja é praticamente a mesma de você encontrar lá fora. No ano de 2021, em cada 3 casamentos chegaram ao fim. O que tem levado a tanto divórcio, irmãos? O que tem levado a tantos problemas familiares? Você gosta de usar redes sociais assim como eu gosto de seguir alguns advogados, e você vê que a maioria das perguntas são sempre em relação à divisão de herança. E como uma coisa que também dá briga na família, né? Famílias extremamente divididas e destruídas por causa de questões de casa, quem fica com isso, quem fica com aquilo. Reino dividido. Se tem algo que oferece risco tanto ao diabo e que chamou a atenção do próprio Deus, é a união. Amém. Vocês lembram da Torre de Babel? Que o próprio Deus parou e o Senhor disse, porque o povo é um só e eles falam uma linguagem, não haverá limites para os seus filhos. E o próprio Deus desceu e confundiu a linguagem daqueles homens, porque quando um povo só, estavam todos unidos, até Deus parou e desceu para intervir. Que haja união nos nossos lares. Amém. Glória a Deus. Que haja paz, que haja amor, que haja alegria e que haja unidade na nossa família. Essa é uma missão que Deus deu a cada um. Hoje de manhã eu estive pregando pela primeira vez na minha igreja, pregando sobre 1 Coríntios 12, sobre a unidade do corpo. Paulo diz que cada membro tem a sua função. E Deus chamou a cada um de nós para trabalhar no reino de Deus,
mas Deus também chamou cada um de nós para ter uma missão individual, e essa missão começa sempre na família. Todo homem tem uma missão dada por Deus: amar sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar e se sacrificar por ela. Todo homem, toda mulher tem a missão de ensinar os filhos no temor do Senhor. Quer pregar na igreja, quer pregar no domingo à noite, quer fazer missões na África, mas não fala de Jesus nem para o próprio filho. Não entendeu então o chamado de Deus? Tudo aquilo, não quer chamado, quer aparecer, quer ser visto, quer aplausos humanos, porque se quisesse chamado, cumpriria na sua própria casa. Eu sou fruto disso. Ah, Rafael, você conhece muito da Bíblia também, teve um pai pastor? Não, eu não tive um pai pastor, eu tive um pai que foi um pai. Que subia no púlpito para pregar para multidões, porque sempre teve o dom. Mas ao mesmo tempo ele me chamava para ir no trabalho dele, no escritório dele, e pregava às vezes horas para mim sozinho. E olha que eu tinha 5, 6, 7 anos. Fazia as perguntas mais absurdas que uma criança pode fazer. E ele sempre me respondeu com todo amor e paciência. Muito mais, tudo que eu aprendi praticamente da Bíblia, eu aprendi com ele. E muito mais aprendi em conversas, muitas das vezes pessoais. Existem ensinamentos que eu trago do meu pai até hoje, que foram ditas na cozinha de casa, no sofá da sala. Assim como, claro, eu lembro de aulas de escola dominical que ele deu, que eu tinha 10 anos, eu nunca esqueci. De pregações, eu gostava de acompanhar muito. Mas muito do ensinamento que eu tive, que eu aprendi com meu pai, foi em casa. Essa era a ordem que Deus tinha dado para os judeus em Israel. Fala para a criança ao acordar, ao se alimentar, no deitar. Fala. Que não se aparte a lei da sua boca, que não se aparte a lei dos seus filhos. Aí fica fazendo manifestação na internet contra a rede tal. Ah, vamos boicotar a rede tal. Nada contra, nós temos esse direito como cidadão. Mas o maior problema não é a rede tal, querido. O maior problema não é o professor do teu filho que quer doutrinar o teu filho. O maior problema é você que se omite da sua função. Nenhum professor doutrinará filhos cujos pais se fazem presente. Não tem como. Não tem como, porque o teu filho vai ficar 4 horas de sala de aula e o resto da vida ele vai estar com você. Agora, se o YouTube tal influencia o teu filho mais do que você precisa rever como você tem exercido o ministério que Deus lhe confiou. Paulo diz que a Timóteo que ser mãe é uma missão, irmãos. É uma missão que Deus deu às mulheres de ser mãe. Se Deus te deu essa missão, cumpra com zelo essa missão. Para que, com todo o respeito e amor do mundo, daqui a alguns anos você não fique enchendo o saco dos irmãos, pedindo para orar pelo teu filho, porque o teu filho está desviado, porque você se omitiu do seu papel. Cada caso é um caso, sempre deixando bem claro isso. E nós devemos orar assim uns pelos outros. Não estou falando disso, mas eu estou falando de incêndios. Deus me deu essa frase no trabalho há alguns dias. Esse copo d'água aqui não apaga um incêndio numa floresta, mas ele apaga um palito de fósforo. E muitas das vezes é o palito de fósforo que vai começar um incêndio na floresta. Muitas das vezes Deus nos dá um copo d'água para apagar grandes incêndios, mas nós somos negligentes. Nós brincamos, nós falamos, deixa esse foguinho aí, bebemos a água que Deus nos deu. E depois nos vemos diante de um grande incêndio, não sabemos o que fazer. Criamos problemas para nós no nosso casamento. Eu conheci um casamento de 14 anos que terminou, sabe por quê? Por causa de uma briga de um CD que a mulher emprestou e não devolveu. E o marido ficou revoltado com isso. Aí eu te pergunto, irmão, alguém termina um casamento de 14 anos por causa disso? Existe uma frase que eu li numa revista na casa da minha avó, eu tinha 10 anos, eu nunca mais esqueci. Numa avalanche, nenhum floco de neve se sente responsável. Uma grande avalanche, ela é formada de pequenos flocos. E nós muitas das vezes temos tolerado os pequenos flocos que se formam no nosso casamento, que se formam na nossa família, que se formam na vida dos nossos filhos. E nós vamos tolerando, nós vamos brincando com o pecado.
Tirando, tem caso de Davi com Batseba, sim, tem casos específicos, mas 90% dos adultérios não acontecem da noite para o dia. 95% dos divórcios não acontecem da noite para o dia. Problema de finanças, que já é estatisticamente o terceiro maior responsável por divórcio no Brasil. Houve um estudo feito em Londres, na Inglaterra, que pelos entrevistados foi apontado como o principal fator de divórcio, inclusive acima da traição. Problemas de finança. Ninguém fica endividado da noite para o dia, irmãos. Ninguém arruina as suas finanças da noite para o dia. São pequenas brechas. Por isso que quando Neemias reconstruiu os muros, ele teve cuidado e mandou tapar todas as brechas. São pequenas brechas. São pequenas rachaduras. São pequenos focos de incêndios que levam a grandes destruições. Mas nós, muitas das vezes, estamos, como diz o nosso hino, deitados eternamente em berço esplêndido. Estamos dormindo, estamos dispersos. Estamos sendo negligentes com a nossa função, com a nossa família. Temos sido negligentes com a nossa casa, negligentes com o nosso chamado, negligentes com o nosso ministério, irmão. Se você for estudar a vida de grandes homens de Deus que caíram em terríveis pecados, você vai ver que foram coisas que começaram lá atrás. Que foi a soberba que começou a tomar conta do coração, e quando diz que diante da soberba vem a ruína. E após a altivez vem a queda. Casamentos que começaram com pequenas negligências, vistas grossas que o pai muitas das vezes faz em relação aos pecados do filho. O sumo sacerdote Eli tolerou muito absurdo dos seus filhos durante um tempo. E por causa dessa omissão, Deus matou os seus filhos. Na guerra, a arca foi levada. O sumo sacerdote Eli, quando recebeu a notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Porque um pai que fez vista grossa, que tolerava que o seu filho roubasse das ofertas do Senhor, que tolerava que os seus filhos se deitassem com mulheres na tenda do Senhor. Será que você não tem tolerado muita coisa errada no teu casamento, meu amado, minha amada? Em nome, muitas das vezes, de uma união, mas conforme Lutero dizia, a verdade, a qualquer custo, a verdade está acima, inclusive, da união, irmãos. Por isso que nós não nos unimos a qualquer um. Por isso que nós não participamos de culto ecumênico no inferno. Amamos a todos e respeitamos a todos, mas o nosso culto é somente ao Senhor. Aleluia. Somente ao Senhor adorarás e somente Ele prestará culto. É inadmissível que eu, como cristão, me reúna numa festividade religiosa onde outros deuses, que nós sabemos que não são deuses, serão adorados. Que absurdo é esse? Mas e muitas das vezes nós toleramos praticamente o ecumenismo dentro do nosso casamento. Nós vemos as coisas erradas e fazemos vista grossa. Nós nos omitimos daquilo que deveríamos fazer. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de no Evangelho não, no livro do profeta Amós. Amós capítulo 3, verso 3. Eu cresci ouvindo essa frase. Minha mãe citava muito essa frase. E eu gosto muito desse versículo. Amós capítulo 3, verso 3. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Essa é a pergunta que Amós faz. Pode? Como vão andar duas pessoas se não estiverem de acordo? Como é que uma família, como é que um lar, como é que um casal vai para frente se não estiver de acordo? Se não há acordo na administração do tempo. Chega sábado da noite, um quer sair, o outro quer descansar. Chega no domingo, um quer estar com a família, o outro quer ficar deitado no sofá vendo televisão. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão do certo e do errado, eu vou entrar na questão de como vão andar juntos se não estiverem de acordo. Como vão conseguir
conseguir alguma coisa na vida financeira. A gente vive numa realidade onde a maioria precisa batalhar muito e juntar muito para conquistar alguma coisa. Como? Um quer guardar dinheiro para comprar uma casa, para trocar o carro, para fazer uma reforma, e outro quer fazer churrasco todo final de semana como se não houvesse amanhã. Como vão andar juntos? Como vão construir algo? Como vão construir um legado? Como é que vão educar os filhos se um quer é rigoroso demais e o outro passa a mão na cabeça demais, se um bota de castigo e o outro tira? Misericórdia. Misericórdia. E a criança, como... Tem que ter cuidado com o que vai falar, mas a criança, como é muito esperta, ela sabe utilizar isso muito bem. Ainda mais quando ela percebe que os pais não falam a mesma língua, ela sabe fazer esse jogo muito bem. Né? O Prodébio diz que as frutistas é do coração da criança, mas que a vara afugentará dela. A criança é astuta por natureza. Sei de onde que a gente tirou essa ideia de que as crianças são anjinhos, né? O pecado está no homem, desde que ele nasce, ele já nasce corrompido. Nasce corrompido. Rafael, Jesus diz que o reino do céu é das crianças. Sim, dentro de um contexto, dentro de um fato. Não que todas as crianças são lindas, perfeitas e maravilhosas, porque não são. Ela sabe jogar, ela vai no pai, e o pai diz não, e ela sabe que se ela for na mãe, a mãe vai dizer sim. E ela sabe que se o pai descobriu que a mãe disse sim, ao invés de para conversar com a mãe, eles vão brigar e ela vai sempre sair como uma certa. Lares desunidos, lares onde cada um quer fazer do seu jeito. Como vão para frente, irmão? Como vai dar certo? Irmão, tem dado certo até agora, tudo bem, mas um dia a casa cai. Porque Jesus disse que a casa da areia, construída na areia, ela ficou de pé durante um tempo. Jesus não disse que a casa construída na areia caiu no dia seguinte. Não, nem o texto. Mas quando a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram, ela caiu. Conforme disse Richard Ullmann, quando foi questionado pelo capitão comunista sobre por que ele não tinha negado a sua fé, e ele responde com uma sabedoria vinda do céu, e ele diz: capitão, eu já vi muitos homens ateus na hora da morte recorrendo a Cristo. O senhor já viu algum cristão na hora da morte recorrendo a Lenin ou negando a sua fé? E aí o capitão começa a rir e diz: boa resposta. Ele diz: saiba que não é o fato de um gato passar por cima da ponte que significa que ela foi bem construída. Mas é quando passa um caminhão pesado, que aí você avalia a firmeza da ponte. Assim é um casamento, irmãos. Assim é a família. Assim que as nossas atitudes são provadas. É diante das tempestades da vida. É diante das lutas. É diante das dificuldades. É quando o salário diminui, quando o desemprego vem, quando a doença vem. Quando o relacionamento não está tão bem. É aí que você avalia a solidez de um casal. No início são tudo flores, jovens apaixonados, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito. Tudo se resolve rápido. Mas o tempo passa. E se os dois não aprenderem a andar juntos, a conversarem, a ter um diálogo, o casamento vai ruir. E é por isso que a gente tem visto tanto casamento depois de 10 anos chegando ao fim. Nossa, como pode, depois de tanto tempo? É porque uma hora cansa. É porque principalmente dentro da igreja, por causa da religiosidade, tem muita coisa sendo empurrada com a barriga. O casamento é de Deus, Deus é contra o divórcio, mas o fato de estar casado não significa que há um casamento bíblico. Tem muita gente que está casada há muito tempo, mas totalmente fora do padrão de Deus. E não adianta para Deus só estar casado, precisa estar casado de acordo com como Ele designou. Aleluia! Está casado por estar, mas maltratando a sua esposa, havendo adultério, havendo rebeldia, havendo insubmissão, havendo cada um indo para o seu lado, cada um fazendo as coisas do jeito que quer. Como diz John Piper, eu nunca esqueci, eu acho sumindo. O tratamento de um homem para com a mulher, o casamento deve ser um anúncio do amor de Cristo para com a igreja.
Irmãos, existe muita mulher que tem dificuldade de ver Cristo como noivo. Porque casamento para ela é sinônimo de maldição, é sinônimo de desgraça. Ela não quer que Cristo seja o marido dela, porque a referência dela de marido é terrível. Será que a sua esposa, meu amado, quer casar com Cristo? Amém. Minha esposa fala para me zoar, mas às vezes quando ele está bem, ele está ficando, ela fala, não, mano, se você morrer, eu não caso nunca mais. Ninguém me engana nunca mais nessa vida. Mas graças a Deus você está falando brincando, já vamos para 10 anos de casado, mas e o que a tua esposa pensa disso? Tem mulher que realmente, se ficar viúva, não pensa em casamento nunca mais. Algumas porque não vão achar o marido tão bom, outras porque estão totalmente traumatizadas. Meu Deus, irmão. Meu Deus, que a gente cumpra bem a nossa função, o nosso ministério, o nosso chamado começa no nosso lar, começa na nossa casa. Que a gente não seja omisso quanto àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Salmo 133, verso 1, 2 e 3. Vocês conhecem de qual, mas vamos ler esse texto. Vamos ler. Esse texto, às vezes, as pessoas não conseguem fazer a conexão correta do verso 3 com o verso correspondente. Todo mundo conhece esse texto, né? Então vamos ler. Ó, quão bom e quão suave é, agradável, que os irmãos vivam unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Ali onde? Esse é o grande mistério. Não é mistério que já foi revelado. Irmãos, Salmo é uma figura poética. Muitas das vezes a interligação dos versículos está pulando um. Afinal, o final do verso 3 não está ligado. Volta o verso 2, por gentileza. Está aqui, né? Como orvalho, verso 2. O ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, não é sobre a barba e cabeça de Arão, que já estava falecido. Não é sobre as suas vestes, não é sobre o Monte Hermon. Versículo 1, por favor, querido. É que nos irmãos vivendo em união, que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É unidade. Vai orar, vai jejuar, vai subir monte, mas se vive criando briga em casa, não vai ter a bênção do Senhor nunca. Vai ficar 10 horas na igreja, vai pedir para todo mundo orar por você, mas chega em casa, você começa a criar contenda, não dá certo. Irmão, Salomão vai dizer que é melhor morar num canto de um telhado, irmãos, do que numa mansão com uma mulher rixosa, com uma mulher que vive criando briga, contenda. É óbvio que cada um tem a sua função no casamento. Tem mulher que tem, meu Deus, esse maldito feminino às vezes é um problema. Tem mulher que tem problema com aquele versículo que a mulher sabe edifica a sua casa. Uma vez eu vi uma cristã postando isso na rede social. A mulher sabe edifica a sua casa. O marido também tem a sua função. É óbvio que tem. Não é disso que Salomão está falando. Salomão não está falando que é só aquela mulher que é responsável pelo bom andamento do lar. É óbvio, leia a Bíblia toda. Leia Efésios 5 que você vai ver a responsabilidade do homem. Inclusive o marido tem que dar vida pela mulher. A mulher não. O marido tem que tomar um tiro pela mulher. A mulher pode ficar viúva com os bens dele e seguir a vida em frente. Que maravilha, né? É a esposa que anda do lado interno da calçada. A gente anda no canto de cá, para que se um bêbado vier, atropela a gente primeiro. Mas quando o Salomão está falando ali, ele está falando de uma sabedoria e de uma missão que Deus deu à esposa. Reclama que o marido não para em casa, mas ele chega em casa, é um inferno. O cara não pode botar o pé em casa, que desaba na cabeça dele de problema. Ele vai pedir para fazer extra no trabalho, irmão. Ele
juntos para orar toda noite mesmo, irmão. E preferência vai chegar em casa quando você está dormindo. Maridos, a mesma coisa. Já chegam em casa trazendo problema. Já chega em casa reclamando. Já chega em casa com uma lista de críticas. Já liga para a mulher saindo do trabalho fazendo uma lista de pedidos. Amor, estou saindo aqui do trabalho, tá? Pô, tem como fazer aquela sobremesa? Tem como fazer aquela carne? Pô, tem como fazer isso? Pô, passa aquela minha roupa. Meu Deus! Não faz da sua presença ser agradável. Não faz do marido e da esposa ter prazer na sua companhia. Já viu aquela pessoa que só te liga para pedir favor? Quando você vê o nome dela na tela do seu celular, não? Será que você não tem sido isso para a sua esposa e para o seu marido? Será que você não tem feito a mesma coisa, meu amado e minha amada? Será que você não tem feito a mesma coisa com os seus filhos? Ah, eu não consigo dialogar com meu filho. Claro, você não consegue nem dialogar, você só sabe gritar. O teu filho ouve o balançar das chaves da tua chegada em casa, ele se assusta. Ele tem medo, ele fica triste. Porque antes de ouvir um te amo, antes de ouvir tudo bem, antes de ouvir como é que foi o seu dia, ele vai ouvir um despejo de cobrança e de críticas. Aí o traficante lá da esquina está com o bração aberto para ele. Aí o professor de outra visão política e de outra religião está lá com o bração aberto para ele. Aí a casa do coleguinha, que o pai e a mãe trabalham o dia inteiro e vive sozinho na internet, vendo e fazendo o que quiser, está lá de bração aberto para ele. Um reino dividido, irmãos, uma casa dividida não tem como ficar de pé. E não acho que não vai acontecer contigo, porque acontece. Que você abra bem os seus olhos, homem de Deus. Homem de Deus. O culto termina 8, né? São 7h30, eu tenho mais 10 minutos. Hoje eu vim mais contigo direto. Mas existem algumas coisas que a gente precisa falar. Porque a gente não ouve falar por aí e é assustador. Que haja unidade na vida amorosa. Como tem crianças aqui, eu vou usar esse termo para quem é minimamente adulto entenda. Unidade na vida amorosa. Os homens cumprem bem a sua função, porque os homens são, a gente geralmente é muito mais rápido, né? Que cuidem das suas esposas. Eu sei que é engraçado, eu sei que é complicado, mas isso é sério. Cuidem das suas esposas. Paulo diz que o marido paga a benevolência à esposa e a esposa paga a benevolência ao marido. Amém. Chega dessa cultura demoníaca que só a mulher tem que satisfazer o homem. Não, é bíblico que ambos têm que ser felizes no casamento. Ambos. Essa cultura demoníaca, que a mulher é oprimida pela religião, oprimida por quem não lê Bíblia. Se você lê a Bíblia é muito clara sobre isso. Que o cuidado de Deus é para ambos. O Senhor criou o casamento para ambos. O Senhor não fez a mulher como um robô para satisfazer só o homem. O Senhor criou ambos. O Senhor ama ambos e ambos precisam ser felizes. Aleluia. Eu nunca esqueci isso. Como está filmando, a gente não pode dar dados, mas uma vez uma pessoa, eu era até adolescente, uma vez uma pessoa falou de uma idosa, que ela perguntou se ela já tinha tido prazer. Mais de 50 anos casada, e ela disse que nunca. Irmãos, como é que você, marido, pode querer fazer a sua função de marido, de chefe do lar, e você não tem esse cuidado, você não tem essa preocupação, irmão? Aí depois bota a culpa de tudo no demônio, no diabo. Faça a sua parte. Irmão, você está falando que traição se justifica de maneira nenhuma, porque o nosso compromisso acima de tudo é com Deus. Amém. Ouvi o pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito, ouçam, e ele falou algo muito tremendo. O marido traiu a esposa, e a esposa foi lá e traiu ele para se vingar, para ficar quite. E quando ele chegou para ela, ela disse, por que você fez isso? Ela, não, porque ele fez primeiro. Tá, mas o que Deus te fez? E aí ela toma aquele bate, como assim? Não, porque em primeiro lugar você pegou contra Deus. E aí ela cai em si e se dá conta da loucura, da besteira que fez. Acima de tudo, a nossa fidelidade é com Deus.
Então, ainda que a gente passe pela prova, a gente passa pela prova dando glória a Deus e orando. Amém. Glória a Deus. Mas o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. Como é que você pode ser um cristão se você está colocando a sua mulher e o seu marido em tentação? Ainda mais nessa loucura que nós temos vivido, irmãos. Essa loucura insana, onde a gente nem precisa procurar, vem até nós, ainda que a gente não queira, acaba vindo. E a imoralidade sexual é um dos prenúncios do fim. A Bíblia fala sobre isso dos últimos dias. E a gente vive numa sociedade totalmente imoral. Às vezes a minha queixa com Deus é essa. Eu digo, Senhor, não é possível que nós já não ultrapassamos Sodoma e Gomorra na maldade. Vem o teu juízo sobre nós. Isso não é possível. Não é possível, irmãos. O que essa nação faz em carnaval, em festas e outras coisas, Sodoma e Gomorra devem clamar todo dia diante de Deus, dizendo, por muito menos o Senhor nos destruiu. Mas também haverá muito maior rigor. Jesus disse que haveria maior rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra. Irmãos, o que é feito nos bares funks da favela do Rio de Janeiro, irmãos, não tem noção. Ou melhor, a gente tem noção porque a gente acompanha o noticiário. É por isso que eu falo que eu não queria ser Deus. A gente vê uma notícia ruim e a gente fica triste. Irmãos, imagina o que Deus tem que ver todos os dias. É por isso que o salmista diz que Deus é um Deus santo que se ira todos os dias. Irmão, Deus está vendo todos os horrores que estão sendo praticados nesse momento. Mas a Bíblia diz que Ele está afiando a sua espada e haverá um momento certo de fazer juízo. Por isso que nós devemos anunciar a graça e a salvação de Cristo importante. Que você cuide da sua esposa. Mulher, que você cuide do seu marido. Ninguém deve cuidar do outro chateado, irado, é claro, mas nunca faça disso um meio de negociação. Isso é uma coisa que me dá muito nojo. Não seja uma prostituta. Ouvi isso uma vez, eu soube uma vez de uma pastora ensinando a usar isso. Se fosse hoje ia dar ruim, porque eu ia me levantar. É inadmissível que mulheres usem o corpo como negociação no casamento. Isso é ser prostituta. Usar o sexo como negociação para qualquer coisa é ser uma prostituta. Não faça isso nunca. Então eu vou ter que fazer chateado com ele. Não. Se acertem, conversem, que o marido também saiba respeitar. O amor não busca os seus próprios interesses. Então entenda o dia que ela não está bem, a mulher entenda que o marido às vezes não está bem, e que haja diálogo, que haja confiança, para não haver trocas de acusações infundadas, que haja tudo isso, que o amor seja o guia do casal, mas que nunca cometa esses erros. No casamento não. Paulo diz que se apartem por pouco tempo para se dedicar à oração, mas em comum acordo, e depois vos ajunteis para que não caiam em tentação. Essa área tem destruído muitos casais dentro da igreja. Então conversem, sejam sinceros, orem, busquem ajuda se for preciso, não é vergonha. Não é vergonha. Se o homem precisar se tratar, se a mulher precisar se tratar, precisar tomar remédio, não tem problema, mas vigiem dessa área para que não caiam em tentação. Para que seja bênção na vida de vocês. Finanças, a mesma coisa, conversa, olho no olho. Sinceridade, se bote um planejamento um dia. Um está querendo juntar dinheiro para uma coisa, a outra está juntando dinheiro para outra coisa. Às vezes está cada um juntando sozinho. Se estivessem juntando juntos, já tinham conseguido os dois objetivos. Já tinham conseguido os dois, já tinham crescido, já estavam muito mais lá na frente. Pagavam uma vista ao invés de ficar parcelando no cartão e pagando juros absurdos. Se houvesse diálogo, se houver planejamento, que haja confiança. Se o teu companheiro ou a tua companheira não pode pegar no teu celular, alguma coisa está muito errada dentro desse casamento. Se um precisa ficar com o celular do outro o tempo todo, tem alguma coisa muito errada nesse casamento. Que não haja nada que se esconder, que não haja necessidade de se procurar todo o tempo, porque o amor não age em si. Que haja paz. Que a gente entenda que a igreja é um reflexo muito mais do que as nossas casas, do que as nossas casas é um reflexo da igreja. Porque a gente passa muito mais tempo em casa do que na igreja. Conforme eu vi o pastor me dando, eu nunca esqueci, se falta vida nos nossos cultos, é porque falta culto na nossa vida.
é porque falta culto no lar, é porque falta oração no lar, é porque falta amizade, companheirismo. Que muitas das vezes vai ser muito mais preponderante do que qualquer outra coisa. Falta sinceridade, falta um confiar no outro. Irmãos, conforme disse, se eu não me engano, Paul Walsh, a melhor amiga de um homem casado é a sua esposa. E que o melhor amigo de uma mulher casada é o seu marido. Mas às vezes a gente reclama que a mulher não nos procura para conversar, ou que o marido não procura para conversar, mas quando ele vai se abrir, a gente pega um monte de pedra. A gente não consegue escutar, a gente não consegue compreender. Não significa que um tem que fazer tudo que o outro quer, não, mas a gente não consegue nem ouvir. Eu li esse dia, a gente falou, é uma verdade. Ou quando você vai conversar com alguém e a pessoa que está com um monte de pedra, você procura ela de novo? E o ensino era até outro, mas também é verdadeiro. Então, por que a gente faz isso com as crianças? Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Às vezes a gente faz isso com o nosso esposo, com a nossa esposa. Que haja união, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. E uma casa dividida permanecerá de pé. Que o diabo não ache essa brecha nos nossos lares. Que os nossos vizinhos não achem essa brecha. Que você não dê essa brecha ainda na hora da raiva. É claro que não vai ser tudo flores, mas que você tenha o mínimo de discernimento de Deus, você tem domínio próprio, você não é um animal irracional. Ainda que na hora da raiva, ainda que chateado com seu esposo, com a sua esposa, que errou, você está chateado com razão, mas nunca tolere que alguém fale mal dele para você. Nunca vá você falar mal dele. Resolva com ele, vá até Deus, desabafa com Deus. Não, Deus é a melhor pessoa para desabafar. Eu durante muito tempo tive essa relutância, mas como é bom ser sincero com Deus em oração. Fala tudo que você tem para falar dele para Deus. Fale tudo que você tem para falar dela para Deus. Se acerte com Deus, mas nunca recorra a outro. O que a gente mais vê aí é aquele amiguinho que sempre ouviu o amiguinho falar mal da mulher e depois acaba junto com ela, né? Cuidado com quem você abre a sua boca. Cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Está levando um presente de grego para dentro da sua casa. Está levando um cavalo de Troia para dentro da sua casa. E aí depois chora, depois geme, porque não ouve a voz do Senhor. Porque não ouve o alerta de Deus, dos profetas do Senhor. Cuidado com quem você... Na verdade, ninguém deve viver socado na casa de ninguém, mas cuidado com quem você leva para dentro do carro. Cuidado para quem você desabafa, cuidado com quem você fala, para quem fala. Família é o nosso maior patrimônio, cuida dela. Não adianta ficar botando hashtag, não. Eu fico muito à vontade porque vocês sabem qual é a minha visão política, é de 90% dos crentes e de você. Mas também não adianta ficar família acima de tudo, família, ninguém não cuida da família, manda discurso para engrever. Tem um monte aí defendendo a família com um amante fora de casa, batendo nos filhos, tem um monte de hipócrita por aí. Que não sejamos nós esses hipócritas, que defendamos a família acima, mas acima de tudo cuidando da nossa. Amém. Amando a nossa, amando os nossos filhos, orando pelos nossos filhos. Você reclama tanto que a tua esposa tem esse defeito, mas o quanto você tem gastado em oração diante de Deus para que Deus a mude? Reclama tanto do defeito do seu marido, mas quantas vezes você já foi em oração até Deus pedindo para que Deus o quebrante e que o transforme? Já falou para todo mundo, menos para Deus. O quanto você se olha no espelho, que você não saia dessa noite olhando para o seu marido dizendo, olha, Deus falou contigo, hein? Olha, não, Deus falou com você. É a nossa missão. Quando um não quer, Deus não briga, agora o ditado, que você lute pelo seu casamento, que você lute pela unidade da sua família. Amém. Que você lute pelo seu filho, aquele filho vai ver rebelde, cabeçudo, problemático, que você o ame, que você o abrace, que você o escute. Que você tenha tolerância e paciência com ele, porque Deus te tolera todo dia, querido. Obrigado, Senhor. Deus tem paciência com a gente todo dia. Deus ainda não nos fulminou com infinita graça e misericórdia. Que você lute pelo seu casamento, lute pela sua família, aqueles que estão aqui
não tem família. Os que casarão vão casar, que já aprendam. Eu não vou casar, mas mora com alguém, lute pela unidade do seu lar, os avós com os netos, os pais com os filhos, que haja união, irmãos. O nosso lar tem que ser o melhor lugar para a gente estar. O melhor lugar. E aqui é um conselho muito tão bíblico assim, mas cuide da sua casa, invista na sua casa. Eu tinha uma pessoa que durante muito tempo ganhou bem, mas ela gastava muito na rua. E aí quando veio essa pandemia, a gente teve que ficar em casa, eu falei com ela, tá vendo? Eu, graças a Deus, com a simplicidade de um pobre, eu mobilei a minha casa direitinho. Como é bom você poder ficar em casa. Como é bom você ter uma boa TV para assistir, um bom eletrodoméstico para adiantar a vida da esposa, aquele airfryer que quando a gente comprou lá em casa foi uma benção, minha esposa usava todo dia aquilo. Agora eu não usava um tempão, mas usava direto. Como é bom a gente ter prazer de ficar na nossa casa, né? De poder sentar no sofá confortável. Agora eu estou matando de fazer isso para trocar o sofá. Daqui a pouco ele há 10 anos ele já está com um buraco ali no meio. Aí minha esposa reclama, amor, está doendo, está desconfortável. Vamos trocar, porque é bom a gente ter paz na nossa casa. Ter uma casa limpa. Sim, pode ser simples, irmão, mas limpa, organizada. Que o marido ajude na arrumação, que não é ajudar, é cuidar da sua própria casa, que cuide, que mantenha o arrumado, que haja paz, irmãos. Que a glória de Deus habite no nosso lar. E tem uma coisa que parece bobeira, os irmãos sabem que eu sou bem batistão nesse ponto, mas é uma verdade. Irmão, o nome de Deus está, não pode estar bagunça. Ele não vai ficar gritando na sujeira, na imundícia, naquele teto de cozinha, parede de cozinha cheia de gordura, de que não vê uma água, um sabão, já há uns 3 anos, parece cozinha de boteco, irmãos, que é isso? Nosso lar é a habitação da glória de Deus, a presença de Deus. Que a gente tenha prazer de estar na nossa casa, prazer de sentar no nosso sofá com os nossos filhos, de sentar à mesa para comer, para orar, agradecendo a Deus o nosso de cada dia que é Ele que nos dá. Irmãos, vamos investir mais na nossa família. Vamos investir mais, largar o celular um pouquinho. É uma coisa que eu tenho que ter lutado também. Eu mais para o trabalho, quando eu sou viciado no celular, às vezes minha esposa reclama. Às vezes eu tomo aquela cotovelada santa, porque alguém está vendo a série, daqui a pouco eu não sei nem mais quem está na série. Aí ela, bota no lado do celular, ele está igual criança, ela toma o celular e guarda. Esconde. Mas amém, que bom que ela ainda luta para estar junto comigo. Amém. A pior coisa é quando a gente não faz mais questão de estar com a pessoa que está ao nosso lado. Então lute pela pessoa que está ao seu lado. Lute para que haja amor. Conforme disse Lutero, e assim eu termino. Que a mulher se comporte de tal maneira que o marido tenha prazer de ir correndo para casa. E que o marido se comporte de tal maneira que a mulher tenha prazer de recebê-lo em casa. Amém. Que a gente se comporte assim. Que as pessoas tenham prazer na nossa presença, na nossa companhia, para a glória de Deus. Que o diabo não ache divisão na nossa casa para ele reinar. Que na nossa casa não haja divisão para o diabo querer reinar, mas que reine a paz, porque Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça. Aleluia. Amém. Glória a Deus.